Sejam bem-vindos a essa aula sobre adolescência. Senhor Padre Cício, eu tenho três filhos, três adolescentes, em variados momentos da vida. E né? Inclusive, eu vou tentar abordar aqui não só o aspecto, não tem esse slide pronto, mas vou acrescentar. A gente abordar não só o lado do adolescente em si, mas também do cuidador do adolescente, porque acho que a gente precisa de aromaterapia tanto quanto eles. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu queria só definir um pouquinho para vocês antes, um pouco do assunto. E eu sou parte do assunto. Então, a aromaterapia se tornou um remédio natural para minha casa desde talvez, nem lembro, 8 anos atrás. Uau! E tudo começou com a minha filha mais velha, que na época tinha 10 anos, 11 talvez. E ela tinha muita enxaqueca. E eu não sabia o que era enxaqueca, nunca tive. Então, para mim, eu achava que era frescura. Dava Tilenol, coisa para acalmar a dor de cabeça, né? Um anti, olha só, analgésico, um analgésico. E aí, levei ela no médico e falei, olha, eu não sei o que está acontecendo. Tá? Ela falou assim, mãe, isso aí é uma... Fiz vários exames nela. Isso aí é ah, uma enxaqueca. Então, o que você pode fazer é só dar um remédio um pouquinho mais forte para ela e ela vai ficar bem. Eu falei assim, gente, eu cheguei aqui para você me achar uma solução e não para me achar um remédio mais forte. Mas entrei no que ele sugeriu e bora para frente. E comecei a ficar preocupada, porque eu estava dando remédio diário para ela. Meu, o fígado dessa criança vai pro saco daqui a pouco. E aí, é, comecei a procurar um pouco mais as causas, investigar, fazer exames, e a gente descobriu que ela tinha uma alergia a um ingrediente, por isso o fígado gritava, e gritava através de uma enxaqueca. Então a gente começou a tratar da causa, né, do fígado. Inclusive eu dei um óleo para ela por causa do para tratar o fígado e ela. Mas antes de achar a causa e de tratar o fígado, é claro que eu estava tentando achar alguma solução que não fosse remédio. Uma amiga minha falou: Malu, você já usou óleo essencial? Eu falei: tem que tomar? Falou: não, meninas, é um rolon assim, ó. Você pega o rolon, aí você passa na testa, na têmpora, na nuca, e vamos ver o que vai acontecer. Eu falei: meu, bora, tô apelando para tudo que é santo. E aí, no final das contas, a Laura parou de ter a necessidade do uso do analgésico. Ela tinha dor, passava na testa, na têmpora, fazia uma massagem gostosa, puxava aqui para a nuca e ela não precisava mais, ela conseguia controlar através do uso dos olhos. Eu comecei a ficar, né? Puxa, se isso funciona para dor de cabeça, será que funciona para azia, refluxo do marido? Tiramos o remédio, o Zol da vida, pelo um óleo. Ah, putz, será que ajuda na asma da outra filha? Começamos a prevenir as crises dela com óleo. Caramba, as coisas estão funcionando. Então, a partir daí, eu comecei a fazer a troca. Então, a aromaterapia é uma terapia que você pode usar para o bem-estar da sua família de forma preventiva e também para tratar algumas situações. Amo os médicos, sou grata pela medicina moderna, pelas medicinas tradicionais, pelas várias terapias que temos na vida, mas também reconheço que a aromaterapia é uma terapia que pode ser usada para tratar as coisas que nós temos em casa. E como é que funciona a aromaterapia? Gente, óleo essencial, ele vem da natureza. Vem desde a raiz, do caule, das folhas, das flores e dos frutos. Pensa numa árvore, todas as partes dessa árvore podem gerar um óleo especial. Então, eles são extraídos. Se você olhar no canto inferior, essas duas bolinhas é uma foto microscópica de uma folha de peppermint. Essa folha de peppermint tem essas bolinhas, e essas bolinhas são saquinhos que armazenam uma substância que nós demos o nome de óleo essencial. E essa substância, ela existe na flor, na folha, no caule, no caso da folha de hortelã, para várias funções, inclusive proteção. Ele é o próprio remédio da planta.
Ele repele, ele atrai, ele dá o perfume. Então, essa substância que nós chamamos de óleo essencial tem várias funções para a própria planta. E quando a gente extrai, a gente usa essa substância, essa solução da natureza, para a nossa natureza, que tem a mesma constituição, tá? Então, vamos lá. Ah, é uma modinha. Não, não é uma modinha. A aromaterapia existe há milênios. Lá os egípcios já usavam, 3.500 anos antes de Cristo, já usavam aí como cosmético para saúde, para adoração. Lá em 460 antes de Cristo, Hipócrates, que foi um pai da saúde moderna, medicina moderna, ele usava o orégano. Existem estudos e relatos que aí mostram a Hipócrates usando o orégano com função antibiótica. O olíbano, que a gente conhece como incenso na Bíblia, e a mirra, né? Então, os reis magos deram mirra, incenso e ouro para Maria quando encontraram ela, José e Jesus. Então, quer dizer, por que que será que eles deram ouro, mirra e frankincense para Maria, né? Existem várias aplicações físicas de terapia mesmo, puxa, dando um remédio, uma esperança para essa mãe. O Jean Vonnet é uma coisa, também um médico, desculpa, que a gente conhece da Primeira Guerra Mundial, que usava lavanda nos soldados acometidos. Então, os caras estavam lá. Ai, não era um cortinho, não, gente. Os caras estavam em guerra. Então, ele usava o lavanda com várias funções, analgésica, calmante, existem relatos disso também. E em 2008, a Doterra abriu suas portas para usar os óleos essenciais na comunidade, para gerar saúde e bem-estar de forma acessível, né? Então, por exemplo, a gente viu lá na foto, no slide anterior, que uma gotinha de um óleo essencial, no caso do óleo de peppermint, uma gotinha de peppermint equivale a 28 saquinhos do chá de hortelã-pimenta que a gente compra no supermercado. E não é o gosto, é a propriedade terapêutica. Então, uma gotinha de hortelã-pimenta equivale a você fazer 28 saquinhos de chá para ter a mesma propriedade terapêutica. Então é interessante, né? Hoje a gente tem mais de 30.000 pesquisas médicas publicadas sobre óleos essenciais. O NIH, o National Library of Medicine, ele é o PubMed, que a gente mais conhece como PubMed, que é publicações médicas. Você entra lá, olha só, eu pus Essential Oils, vem 30.000 resultados, 30.000 pesquisas ao redor de óleo essencial. Então, é um assunto muito estudado, inclusive, na medicina moderna. Queria falar sobre três características do óleo essencial. Um é que ele é seguro, gente. Vem da natureza, não é feito em laboratório, e a doTERRA tem uma certificação que comprova a pureza, que não tem contaminação, não tem diluição. Você pode usar no seu bebê, pode usar na sua boca, pode usar na pessoa doente. Ele é puro. E essas publicações, essa certificação, ela é comprovada através de publicações que ela faz na internet. Nenhum óleo, e eu falo isso porque eu tenho uma terapeuta que mudou para a Índia, e lá do Terra não atendia na época que ela mudou. Ela falou, Malu, como é que eu vou arranjar óleo de qualidade? E aí ela mudou para lá, eu vou pesquisar. Porque todo mundo fala que é puro, né? Mas alguém que comprove. E ela não achou nenhuma empresa que publicava os seus resultados comprovando a pureza. A doTERRA tem um site que você pode entrar, pegar o código do óleo, colocar lá e ver o resultado de 100% puro e seguro para você e para sua família. Ele é eficiente porque o óleo essencial, quando ele entra no nosso corpo, ele entra, né? Ou pelo nariz, ou pela pele, ou pela boca, e ele interage com a célula. Então, ele inclusive penetra na célula.
E aí ele interage com a atividade celular, por isso que ele é eficiente. E ele é acessível, gente. A gente pode falar assim, ah, o óleo é muito caro. Eu comparo com o óleo do Amazon lá, do Mercado Livre, e ele é muito caro. Bom, a gente está falando sobre segurança, a gente está falando sobre a eficiência, e lembra da concentração? Uma gotinha de peppermint equivale a 28 saquinhos de chá? Pois é. Se você pegar vou pegar um óleo de lavanda, eu não sei quanto, se alguém está no Brasil e me fala qual é o preço do óleo de lavanda no texto, eu agradeço. Mas ele custa, sei lá, US$ 25 nos Estados Unidos. Eu vou arredondar, R$ 125 no Brasil. Esse vidrinho, ele tem 250 gotas. Se você usa uma gota de peppermint, quanto que custa essa gota para tratar uma situação que você está vivendo? Ou seja, a acessibilidade deste óleo, eu estou falando em relação à gota, porque esse óleo vai durar para você eternamente, são 250 gotas. Você não toma 250 gotas no mês, você toma talvez 10 no mês, dependendo da sua situação. Então, gente, a gente tem que entender, né, como é o custo do tratamento, que é super acessível. E como é que a gente usa, Malu? A gente pode usar de forma aromática, inalando do difusor, inalando direto do frasco, colocando na palma da mão, fazendo um barquinho. A gente pode colocar no banho. Então, quer dizer, entrando pelo nariz. A gente pode usar ele topicamente, que aí, de novo, a gente pode passar. Lembra que eu falei do uso na testa da minha filha, uma dor de barriga, uma questão de pele. Ultimamente eu tenho tratado melasma. Então, quer dizer, você pode usar os óleos de forma topicamente, e a gente sempre orienta a usar com óleo de coco, que é um óleo vegetal, para ajudar na interação desse óleo com a pele. E a gente pode usar os óleos de forma interna, na água, por exemplo. Né? Eu gosto muito de usar na água. Eu geralmente ponho uma gotinha num copão desse aqui e ele me atende à minha necessidade. Você pode usar em cápsula, já existem cápsulas prontas na Doterra. Então, ele pode e ele é aprovado para uso interno. Bom, agora eu queria que vocês pegassem seu papel e caneta e anotassem, porque eu vou falar algumas coisas que talvez vão bater com o que você precisa. Então, você já anota ali o que e o que eu estou sugerindo, tá bom? Ou também, ou não, escrevam no chat qual é a sua necessidade hoje nesse tópico da adolescência. Eu espero atender todos, né, que as suas necessidades, ou a maioria, e o que eu não souber, a gente procura também. E se você está assistindo essa gravação, também entre em contato com o consultor que te compartilhou essa gravação e pergunta para ele, olha, ela não falou sobre isso e ele certamente vai te ajudar, tá bom? Então, fiquem à vontade de escrever no chat alguma necessidade sua ou escrever no seu papel ou escrever no seu papel ou notes, algum lugar, se alguma coisa bater no seu coração. Bom, vamos falar de algumas questões ah, que eu enxergo aqui em casa. Então, déficit de atenção, uma criança que não tem concentração, que não para, está tendo problema de leitura, né? Está tendo problema de comportamento na escola, tá? Então, eu não quero simplificar um diagnóstico, mas existem várias coisas que a gente deve fazer quando a questão é concentração. Várias coisas, como por exemplo, como é que está o uso de tela para essa criança? Como é que está o nível de exercício, de movimento dessa criança? Como é que está o nível de atenção emocional para essa criança? Essa criança tem um diagnóstico. Então, não dá para gente, não existe uma cápsula mágica, tá? A aromaterapia é um suporte, um apoio, sim,
Mas tem várias coisas, e talvez nessa vivência, nesses programas que a gente faz de primeiros socorros, é quando você vai vir e vai poder aplicar todas as ferramentas, incluindo a aromaterapia. Mas o óleo vetiver é um óleo que, para mim, bate no coração. Vetiver é uma raiz de uma grama, e essa grama ela fica na beira do precipício. Então, essas plantas, ela tem a função de evitar que haja desmoronamento. Então, ela finca, né? E esse fincamento é uma analogia a, ao aterramento que a gente precisa para se concentrar. Então, o óleo vetiver, para mim, é aquele óleo que, sabe aquela pessoa, sabe aquele momento que você tá com tanta coisa na cabeça e você não consegue, bate até aquela ansiedade, porque você tá com tanta coisa para resolver? Isso é uma outra razão, né, gente? Como é que tá a nossa agenda? Como é que tá? Será que a gente está respeitando os nossos próprios limites? Será que a gente está usando bem o nosso tempo? Então, tudo isso impacta a concentração. Tudo que eu estou falando são coisinhas que talvez você possa, eu tenho que rever isso para mim. Então, o vetiver para mim é aquele óleo que eu pingo na mão e eu passo ele no coração e na nuca e eu inalo ele. Gente, ele é assim, ó. Tem gente que não consegue dormir porque não para de pensar. O vetiver ajuda você a parar de pensar. Então, eu super mega recomendo o óleo vetiver para concentração e ele vai ser usado de forma aromática. Da mesma forma, o Thinker, ele é um óleo que tem vetiver dentro. Ele é uma delícia e ele é muito indicado para crianças e adolescentes porque ele tem um aroma mais agradável. Então, essa população aceita melhor, tá? Então, Thinker e Vetiver, Thinker ou Vetiver para concentração. Então, essa concentração e essa superestimulação da mente. Fora isso, a gente sabe que algumas coisinhas que a gente pode fazer dentro de casa para melhorar o estímulo e a atividade cerebral dessa criança, mental dessa criança e dessa pessoa que está com você, ou se não for você. Vamos falar de ansiedade. Ansiedade também existem várias razões que a gente tem que considerar, mas entrando aí na linha né, vou falar um exemplo que bateu aqui em casa, pós-Covid, aliás, durante o Covid, eu tinha duas adolescentes em casa que pararam suas atividades físicas, pararam tudo, né? Nós paramos a vida inteira por causa nessa época por causa do Covid. Então, essa linha de produto foi o que salvou a gente, até a gente resolver com terapia e ajudar as meninas. Então, o Adaptive, ele foi usado de forma aromática e tópica. Eu fazia massagem nelas, nas costas. O toque é uma coisa que traz conforto. Então, o óleo essencial com massagem faz com que a pessoa tenha uma nutrição emocional e isso ajuda a administrar essa parte da ansiedade. E você pode também usar o Adaptive internamente, em cápsula, tá? Então, ele ajuda muito em administrar essa superatividade que o corpo está tendo, tá bom? Existem outras opções? Existem. Eu estou dando aqui uma, porque eu não tenho nem muito tempo para falar sobre o assunto. A gente pode fazer isso nos programas e nas vivências, tá bom? Compulsão alimentar. Existe um óleo chamado Metapower, e o Metapower você pode usar ele em cápsula ou direto na água. Ele me ajuda muito. Sabe depois do almoço que você fica naquela gana de comer aquela coisinha que você não sabe o que é? Então, a compulsão alimentar também pode vir por várias razões. Desnutrição pode vir por causa de uma compulsão emocional, pode vir por questões emocionais, né? Então, de novo, a compulsão é bem ampla, mas
a gente pode trazer o Metapower. Nesse caso, eu trouxe ele em cápsula, porque ele não traz o gosto, né? O adolescente vai reclamar do gosto, então toma em cápsula. E ele ajuda tanto na redução de gordura quanto na compulsão alimentar, tá bom? Gosto muito dele para mim e para as pessoas ao meu redor. E em paralelo, eu usaria um óleo que chama Balance, que ele acalma, assim como o Adaptive, o Balance dá uma acalmada. O Adaptive é um pouco mais floral. Então, os homens talvez não aceitem, alguns homens não aceitam tão bem. O Balance já ele é mais fechado, amadeirado. Então, homens aceitam melhor. Eu adoro os dois, tá bom? Se tiverem dúvidas ou comentários e depoimentos, podem colocar no chat e a gente lê daqui a pouquinho. Exercício físico. Pessoas com dores. Ah, eu não faço exercício porque eu tenho dor. Então, essa pomada Deep Blue é uma santa pomada, ajuda muito. Ele é um analgésico e um anti-inflamatório, e você pode usar ele, vai usar ele topicamente antes e depois do exercício. Aí eu posso usar comigo, Malu? Pode. Tudo isso que eu tô falando aqui, a gente pode usar também, tá, gente? E você pode usar ele. Eu usava muito de Blue para dor nas costas. Nossa Senhora, foi assim que me levantava de manhã, literalmente. E o peppermint, ele é um estimulante, ele é um estimulante de reflexo, sabe? Ele ajuda na circulação, então ele é muito usado. Esses dois produtos são muito usados em clube de exercício, de futebol no Brasil, clube de esporte no Brasil, Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Todos esses clubes usam o peppermint para estimular e o Deep Blue para dor. Vamos falar da parte hormonal de um adolescente, cólica. Gente, cólica, TPM. Pensa aí, não só para sua filha, como para você também. É um santo. Você massageia ele no baixo ventre. Você pode usar ele para a parte de regulação hormonal no pulso, na jugular, na parte interna da coxa. Então, você pode usar em vários lugares, mas para cólica, especificamente para cólica no baixo ventre, tá bom? Para a parte de rosto, espinha, gosto muito dessa linha HD Clear. Ele oscila um pouco, nem todos os produtos estão disponíveis no Brasil, mas é uma linha muito interessante nos mercados como Estados Unidos, Canadá e Europa. E quem está sem acesso a esse produto por qualquer das razões, pode usar o Tea Tree, a melaleuca. Tea Tree é sensacional para fungo, para unha encravada, para a infecção urinária, para espinha, para caspa. Tea Tree é um coringaço que aqui em casa eu não fico sem. Esqueci de pôr na tela, mas anota aí. Tea tree ou melaleuca, chama melaleuca ou tea tree, tá bom? Mas o HD Clear, que tem tea tree na fórmula, tem uma melaleuca mais forte na fórmula, ele é sensacional. Então, se você está no mercado que tem acesso a esse HD Clear, pode comprar. Tem o creme, o Rolon e a espuma para lavar o sabonete facial, tá bom? Eu vou aqui no chat para ver, porque eu vi que algumas coisas apareceram. Tá bom? Se eu tivesse o Balance, o Vetiver e o Metapower na minha adolescência, né? Se a gente tivesse essas coisas na nossa adolescência, eu tenho que ressaltar aqui, porque essa aula não é feita só para o Brasil. Eu vou ressaltar aqui alguns produtos que também estão disponíveis em outros mercados. PB Restore. PB Restore é um probiótico. Se você não tem um PB Restore no seu mercado, pense em adquirir um bom probiótico para o seu adolescente, tá? Probiótico ajuda na saúde, no equilíbrio das bactérias do nosso corpo, desde a boca até o intestino. E quando a gente fala de intestino, a gente fala de saúde emocional. Então, sensacional. Outra coisa são as enzimas digestivas para a questão da nutrição. Então, é uma outra. Lembra que eu falei que às vezes a gente
pode ter algum sintoma e a gente não liga esse sintoma à nossa desnutrição, à compulsão, por exemplo, até a parte emocional. Então, quando você tem enzimas adicionais no seu corpo, você ajuda o corpo a quebrar a comida e ser melhor absorvida pelo seu intestino, tá bom? Se você não tem o Terrazyme no seu mercado, procura uma enzima digestiva para sua família. Dormir. Dormir tem a cápsula Serenity nos Estados Unidos e na Europa, e tem o óleo e o bastão Serenity, que você também pode usar. Anota, se você tem problema de insônia na sua casa, anota esse óleo Serenity. Ele é uma bomba para dormir, assim. Ele é uma delícia. Ele é uma mistura de camomila, lavanda, ylang-ylang, e ele é realmente um excelente produto para incluir na sua rotina de sono. Então, você pode usar ele internamente em cápsula ou, se for o óleo, topicamente e no difusor. Desnutrição. Essa época da adolescência, a gurizada não quer comer, né? E fica tudo desnutrido. Então, pobre alimentação. Esse VMG, ele é um suplemento alimentar com minerais, com vitaminas, com verdes, com pré-bióticos, pós-bióticos. Então, ele é uma suplementação que é bem gostosa ao paladar e os adolescentes aceitam bem. E ele vem junto aí sempre o probiótico na caixinha e o ômega. E o ômega, por favor, suplementa o ômega. O ômega é sensacional para a parte emocional. Então, se você está com uma questão emocional com seu adolescente, acrescente o ômega na vida dele. Se você não tem o ômega no seu mercado, do Terra não tem ômega no seu mercado, procure um ômega de qualidade. Bom, tem alguma dúvida a mais? Eu não eu vou parar por aqui, porque já falei muita coisa. Minha filha de 16 anos usa as cápsulas de Serenity quando está agitada demais para dormir. Dormem super bem. Também, Paty, que em casa o Serenity, ele não é usado com constância para eles, nem para mim, porque eu durmo super bem. Mas dependendo da situação, o Serenity, eu tenho ele. Quais são as possibilidades, Malu? Gente, você pode comprar um kit fechado, eu acho que nem esse preço mais, desculpa, eu não atualizei a tela. Você pode comprar, mas é só para vocês imaginarem. Vocês podem comprar um olhinho, dois olhinhos, três olhinhos, quatro olhinhos individuais, ou você pode comprar ele em caixa. Vamos pensar, quando você vai no supermercado, você compra uma laranja, ele custa R$ 1. Quando você compra um saco com 10 laranjas, o saco vai custar R$ 7. Então, quando você compra mais óleo no kit, o kit vai ficar mais barato, o óleo vai ficar mais barato, tá bom? Então, essas são as possibilidades. Qual é o preço real? Gente, como a gente está falando com vários mercados e você tem duas possibilidades, eu não vou te dar o preço de uma coisa, esse preço eu acho que está errado. Então, entre em contato com quem te convidou e aí ela vai especificamente te ajudar com essa listinha que você fez. Lembra que eu pedi para você anotar? Então, você vai chegar a ela e falar assim: olha, eu quero isso, isso, isso. O que que você acha que é melhor para mim pelo melhor preço? Quando você faz a sua primeira compra com os nossos consultores, você tem 25% de desconto em todos os produtos, tá? E não só nessa primeira compra, mas por um ano inteiro. Você tem direito a consultas gratuitas com a nossa comunidade, para ajudar a criar protocolo para aquilo que a sua família precisa. Outra coisa que a gente tem aulas semanais, aulas e programas, que é bem bacana, como eu estava falando do programa Primeiros Socorros. Então, isso tudo são presentes de apoio a você para que você saiba como usar. É diferente você comprar no supermercado um óleo e não saber como usar e poder até estar usando errado, né? Mas se você compra na Doterra com a nossa comunidade, você vai ter todo o apoio que você precisa. Na Doterra, você pode ser não só um consumidor, aliás, você pode ser simplesmente um consumidor, tá, gente? Mas se você, eu tenho vários consumidores que eles são tão apaixonados pelos resultados que eles falam para todo mundo. Aí quando eles falam para todo mundo, eles podem ganhar também em cima um presente. A Doterra
ela, quando você compartilha com uma amiga, com a sua família, a sua experiência, a doTERRA vai te dar um presente, tá? Que ela vai falar, poxa, muito obrigada por compartilhar com a sua família e com seus conhecidos. Então, a gente convida você também, por que não, a fazer uma reunião dessas, né? Ou então chamar amigas para a gente explicar, e você vai ganhar um presente nosso por isso. E uma terceira pessoa na doTERRA, você pode ser só consumidor, ou você pode ser um consumidor apaixonado e compartilhador, ou você pode trabalhar, assim como eu trabalho. E o bacana é que a gente está aqui, ó, eu estou em casa, fiz janta, daqui a pouco levar o filho no trabalho, né, no exercício, e a gente consegue administrar a nossa vida pessoal e se desenvolver e desenvolver o nosso próprio negócio. Então, eu queria agradecer aqui pelo carinho, pelo seu tempo e nos colocar à disposição para qualquer dúvida que você tenha. Então, eu vou encerrar agradecendo pelo carinho todo e entre em contato conosco se você tiver qualquer dúvida ou interesse mesmo de adquirir.